Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sede na voz mais uma vez com vocês e hoje eu tenho uma pergunta pra nós conversar bem. Já pensaram nascer simplesmente na família mais braba de matadores de dragão do continente, ter sangue dos maiores cavaleiros do mundo correndo na veia e mesmo assim ser considerado o único fracassado da família? Pois é, fi, hoje vamos falar de Dragon Slayer Peerless Regression, onde nosso protagonista conseguiu nascer num clã de DPS e veio de fábrica como suporte, então vamos que vamos. Tudo começa com o nosso prota, o grande Zack Dracker, já adulto no meio de uma região congelada, sendo perseguido por uma galera nada amigável. E o motivo é simples: o homem estava atrás de uma relíquia antiga e aparentemente tinha gente querendo a mesma brincadeira. Então já começa naquele clima maravilhoso, neve pra todo lado, nego querendo matar ele e o Zack praticamente sem ter pra onde correr. Só que aí o Monra explica para nós por que esse cara chegou nessa situação. O Zack nasceu na família Dracker, simplesmente uma das famílias de cavaleiros mais importantes do continente, conhecida por produzir os famosos matadores de dragão. Então imagina a infância saudável desse moleque. O filho, quando você crescer, você quer ser o quê? Artista! Você tem 5 segundos pra sair da minha casa. Porque dentro dos Dracker o negócio é espada, aura e matar bicho gigante. Só que o Zack conseguiu uma proeza nunca vista antes. Ele foi o primeiro descendente direto da família que simplesmente não despertou do jeito que deveria. Enquanto os outros moleques já estavam farmando aura, o Zack estava farmando decepção familiar. E como a família é cheia de amor, carinho e compreensão, trataram ele igual lixo e acabaram chutando o moleque pra escanteio. Só que mesmo sendo expulso e tratado como fracassado, o Zack não desistiu. O cara passa anos treinando, aprendendo tudo que conseguia e tentando compensar na técnica aquilo que nunca teve de talento natural. E o pior é que deu certo, fi. O moleque que todo mundo tratava igual inútil consegue ficar forte pra caralho na vida adulta. Não foi o maior prodígio do mundo, mas chegou no nível que muita gente dentro da própria família nem sonhava em alcançar. Só que agora voltamos pra linda perseguição na neve. Zack conseguiu chegar até a relíquia que tava procurando, mas os inimigos cercam ele por todos os lados e não tem jeito. O homem lutou a vida toda pra ficar forte e vai acabar morrendo naquele buraco gelado. É triste, mas também é protagonista de regressão, né? Se morrer nos primeiros 5 minutos é porque vem promoção. E quando o Zack tá praticamente indo de base, a relíquia reage. Do nada aparece uma mensagem falando de um dragão ancião, dizendo que a alma daquele dragão reconheceu a persistência dele e que um poder prometido estava sendo ativado. O Zack nem entende direito o que tá acontecendo e BUM! Apaga. Quando abre os olhos de novo, o cara tá dentro de um quarto, sem neve, sem inimigo e sem buraco no corpo. E principalmente, pequeno. Zack olha pras mãos, olha pro próprio corpo e percebe que voltou na época que ele ainda era criança na família Dracker. É isso, filho. O pai tomou um rollback de aproximadamente 20 anos. A primeira reação dele nem é ficar comemorando não, porque surge na frente da cara dele uma janela azul completamente aleatória. O moleque acabou de regressar e ainda ganhou o famoso sistema. A janela chama ele pelo nome e abre os status. Zack Dracker, classe Healer. Meu irmão, o cara voltou no tempo dentro de uma família de matador de dragão e o sistema manda ele de Mercy. Só que quando ele começa a olhar melhor, a situação muda bastante. A classe é rara, ele tem o título de alguém que recebeu a benção do dragão ancião e já começa com várias habilidades: cura, recuperação de vigor, sentidos aprimorados e uma skill chamada Composed Mind, que basicamente ajuda ele a manter a cabeça fria em qualquer situação, fora umas habilidades de combate que ele já aprendeu na vida passada. Aí o Zack lembra de uma coisa ainda mais absurda: na primeira vida ele só conseguiu despertar como healer depois de adulto, agora ele ainda é criança e já tem a classe. Ou seja, aquele negócio que deveria acontecer só daqui a muitos anos chegou antecipado, é o famoso benefício de comprar na pré-venda. E o Zack já entende que a segunda vida tá completamente diferente. Então, em vez de perder tempo tentando entender por que voltou, ele decide aproveitar. Só que não demora muito para ele ter a primeira oportunidade, que os jovens da família Dracker passam por um treinamento conhecido como Cradle, onde os moleques são treinados desde pequenos para virar cavaleiros. E o treinamento dos Dracker não é brincadeira de pique-esconde não, fi. As crianças saem na porrada. Nesse dia o treino é Pancration, basicamente combate corpo a corpo. E claro que assim que o Zack aparece, a galera já começa a olhar torto, porque pros outros ele ainda é aquele descendente direto que não conseguiu despertar a aura. É tipo o filho do dono da academia que não consegue fazer uma flexão. Já aparece um moleque querendo humilhar ele na frente de todo mundo. E na vida passada, provavelmente o Zack ia tomar uma surra. Só que agora, dentro daquele corpo de criança, tem um homem que passou anos lutando pra sobreviver. O adversário vem pra cima e o Zack ativa os sentidos aprimorados. O moleque consegue perceber os movimentos com muito mais clareza. Então o outro ataca, o Zack desvia. Ataca de novo, desvia. E começa a devolver. Não é que ele ficou magicamente com força de adulto. O corpo continua fraco. Só que agora ele sabe exatamente quando atacar, onde bater e principalmente como não tomar porrada de graça. Outro moleque descobre ao vivo que o boneco do Zack recebeu a atualização. E assim, o fracassado começa a chamar a atenção no Crowdler. Só que no meio dessa confusão aparece um cara que o Zack reconhece na hora. Esse ruivo aqui é o Leon Stone. E guarda esse nome, porque o Zack conhece esse maluco da vida passada. No futuro, o Leon se torna um guerreiro absurdo e chegou a lutar contra o Zack durante os conflitos Norte. Ou seja, nessa época, os dois são crianças.
criança, mas o Zack sabe exatamente no que esse animal vai virar. Liam também é diferente dos outros, o moleque é forte fisicamente no nível completamente anormal. Quando vê o Zack lutando já fica interessado. E obviamente a forma que duas crianças traumatizadas demonstram interesse uma pela outra é saindo na porrada. O Liam provoca ele e os dois começam a luta. Só que agora o negócio é bem diferente. Zack pode ter experiência, mas o Liam é um monstro fisicamente. O cara toma porrada e continua vindo, e bate igual um caminhão, e quanto mais o Zack responde, mais o Liam fica feliz. O moleque é literalmente um cachorro vendo uma bola, só que a bola é a cara do protagonista. Os dois começam a se arrebentar e o Zack precisa usar tudo que tem pra acompanhar. Sentidos aprimorados, experiência, movimentação, até que no final os dois ficam completamente ferrados. E em vez do Liam ficar puto porque não consegue dominar o Zack, o desgraçado fica animado. O cara começa a gritar o nome dele, tipo um fã encontrando um jogador de futebol. A partir daí, o Zack já sabe que ganhou mais um problema pra vida. Depois da luta, o pessoal começa a olhar pra ele de outra forma. Até Decker, que acompanha o Zack de perto, percebe que tem alguma coisa completamente diferente no garoto. Enquanto se recupera, o Zack começa a analisar a situação do próprio corpo. Na vida passada, ele aprendeu bastante sobre a aura e sabe que cavaleiros avançam por diferentes níveis. Começa nos níveis básicos e conforme o cara desenvolve a aura, vai passando por cores diferentes, até chegar na classificação realmente forte. E antes de regressar, o Zack já tinha chegado longe nesse caminho. Então, agora ele tem conhecimento de um cavaleiro experiente preso num corpo que mal começou. Basicamente, o piloto é de Fórmula 1 e o veículo é uma bicicleta Caloi. Então ele começa a treinar de novo, só que dessa vez sem cometer os mesmos erros. Usa a recuperação de vigor para aumentar o tempo de treino, testa a cura, trabalha no corpo e começa a preparar tudo para crescer mais rápido do que na primeira vida. E não demora para chegar o outro trash no Crowler, só que dessa vez não é na mão, agora é duelo de espada. Diferente do Pactron, os moleques usam a espada de verdade. Sim, fi, criança com arma branca. A família tradicional brasileira, né? E quem aparece como adversário do Zack é uma menina chamada Reina. E assim que vê ela, nosso protagonista já sabe que fudeu. Porque na vida passada, essa menina ficou conhecida como Lightning Knight, uma cavaleira extremamente talentosa, que no futuro seria considerada uma das promessas da geração. Ou seja, o Zack ainda tá começando o tutorial e colocaram uma futura boss fight na frente dele. Todo mundo ao redor já acha que acabou. Reina é rápida, talentosa e muito melhor com a espada que praticamente todas as crianças dali. A luta começa e ela parte pra cima. O Zack não tenta disputar força com ela, porque seria suicídio. Então começa a observar, defender e recuar. Analisa os movimentos e a Reina vai pressionando cada vez mais. Pra quem tá assistindo, parece que o Zack tá simplesmente sendo humilhado. Só que o nosso querido protagonista tá esperando uma única coisa, uma abertura. E ela aparece. Reina abaixa a guarda por um instante achando que já ganhou e o Zack entra na distância dela. O cara consegue acertar a menina de perto, só que tem um detalhe importante. Naquele momento ele tá praticamente de mão vazia, então o Zack não finaliza nada. E por causa das regras, parece que Reina ainda venceu. A galera começa a comemorar e o Zack já fica na dele. Só que a própria Reina começa a pensar: pera, se esse cara tivesse uma adaga na mão, eu estava morta. Aí ela chama o Zack e admite que perdeu. Meu amigo, a mina simplesmente ganhou oficialmente e pediu o VAR contra ela mesma. Não tem jeito. E assim, o Crowley anuncia que Zack Dracker derrotou uma das crianças mais talentosas das grandes famílias. Pronto, agora o nome do fracassado começou a circular. O moleque que ninguém queria nem perto tá ganhando de prodígio. E depois desse duelo, o Zack continua treinando, porque tá chegando um dos eventos mais importantes das crianças dos Dracker, a cerimônia da bênção. É nessa cerimônia que eles descobrem melhor o potencial de cada um. Na primeira vida, esse foi basicamente o começo da desgraça do Zack. Então agora ele quer ver o que vai acontecer com essa nova classe e com a bênção do dragão. Chega o dia, as crianças vão sendo analisadas normalmente até chegar a vez dele. Zack coloca a mão no negócio e a máquina simplesmente começa a dar problema. Nem o sistema da família tancou a build do moleque. Os dados ficam estranhos e começa a aparecer informação que ninguém entende direito. E a bênção do dragão ancião reage, até que surge uma mensagem: uma habilidade foi despertada, imortal. O moleque já tinha cura, agora deram imortalidade. Balanceamento foi pro caralho. E não para aí. Com o despertar também começa a conseguir pontos que podem desbloquear as habilidades dracônicas que estavam escondidas nos status. Zack vai mexendo no sistema e resolve liberar uma delas, Olhos de Dragão. E quando ativa essa parada, ele percebe que consegue analisar as coisas no nível absurdo. Olha para um objeto e consegue perceber detalhes que normalmente ninguém enxergaria. Material, estrutura, informações escondidas. Basicamente meter um Google Lens de dragão no olho do moleque. E juntando isso com a cura, regeneração e experiência da vida passada, Zack percebe que finalmente tem recursos para seguir um caminho completamente diferente. Depois disso, o tempo passa e chegamos numa nova fase. Zack vai para a famosa Dracker Academy, uma das maiores academias de cavaleiros do continente, localizada no ducado de Troy. E o lugar é simplesmente gigantesco. Tem alunos de tudo quanto é família importante, instalações enormes, gente treinando desde criança. Para qualquer pessoa normal, aquilo seria assustador, mas o Zack olhou para os alunos e pensa: já vi coisa pior. O cara passou pelo Clandleaf. É tipo sair do presídio e ficar com medo de monitor de escola. Ele começa a conhecer a academia, organizar equipamentos e logo percebe que algumas famílias já estão de olho nele. Tem até gente oferecendo apoio político pro moleque. Olha
olha como o mundo funciona. Quando era fracassado, quem é Zack? Quando começa a luta, meu querido amigo Zack, sempre acreditei em você. E ele não aceita simplesmente qualquer proposta não, porque sabe que entrar do lado errado pode ferrar o futuro todo. Então Zack segue na dele e vai pras aulas, até que chegamos numa aula de fundamentos de matar dragão. Quem aparece pra ensinar é Andrei Darker, conhecido como Rose Knight. E esse cara é o famoso pra caralho. Mesmo não sendo despertado puro, ele se formou cedo na academia, foi o melhor aluno de Valhalla, ficou conhecido como um gênio que aparece uma vez a cada geração. Resumindo, professor humilde. O Andrei começa a explicar os fundamentos pros cadetes, só que o Zack tem um pequeno problema, ele já sabe aquilo tudo. Na primeira vida ele passou anos estudando essas técnicas, então ficar sentado naquela aula seria basicamente assistir o tutorial de como respirar. E o que uma pessoa normal faria? Pediria dispensa. E o que o Zack faz? Provoca o professor, porque ele quer conseguir uma isenção naquela matéria para usar o tempo treinando outras coisas. Então o moleque mete que consegue encostar no Andrei com a espada e a sala inteira fica em silêncio. Primeira semana de aula e o moleque já quer bater no professor. Esse é dedicado demais. Andrei obviamente não deixa passar, os dois vão pra arena e começa o desafio. E aqui o Zack sabe perfeitamente que não consegue derrotar o cara. Andrei é muito mais forte. A missão é outra, ele precisa cumprir a condição que colocou. Então começa a luta. Andrei ataca o Zack, usa tudo que tem pra escapar, movimentação, experiência, composed mind, sentidos e tudo. E o professor vai aumentando a pressão. E o moleque continua correndo. Passa tempo, mais tempo, e o Andrei simplesmente não consegue nem rasgar a roupa dele direito. Imagina a humilhação. Você é um dos maiores gênios da academia. Tá correndo atrás de um calouro igual segurança atrás de um moleque que rouba Todd no mercado. Só que o Zack não pode ficar só fugindo. Então prepara o contra-ataque. Usa as técnicas que conheceu na vida passada, força o corpo até o limite e encaixa o movimento que precisava. Ele não vence o Andrei em força, mas consegue provar o ponto dele. No final da brincadeira, o professor acaba tomando problema por ter levado o desafio longe demais e o Zack consegue a dispensa das aulas básicas. O próprio protagonista resume: Andrei foi punido e eu ganhei tempo livre. Todo mundo ganha. Só que o nosso herói também sai da luta completamente arrebentado e vai parar na enfermaria. E quando parece que finalmente vai ter um minuto de paz, aparece um maluco do lado da cama. O cara olha pro Zack e percebe que os ferimentos dele já estão praticamente curados e fica completamente em choque, porque ninguém naquela academia deveria conseguir se recuperar dessa maneira. Aí o velho começa a mexer no moleque, testar ele e tentar entender que desgraça tá acontecendo. E o Zack já percebe que esse cara não é normal também. Ele reage, usa habilidades e o sujeito fica ainda mais interessado. E o Monroe revela que esse cidadão é um mercenário. Ou seja, nosso protagonista acabou de entrar na academia, já bateu de frente com o professor, ganhou tempo livre, mostrou uma regeneração completamente absurda e agora já tem mais um maluco misterioso interessado nele. Não tem jeito, protagonista não consegue viver 2 dias sem arrumar uma side quest. E bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado desse início de Dragon Slayer Pierce Regression. Nosso querido fracassado foi expulso da família, ficou forte na base do ódio, morreu, voltou no tempo e virou um healer premium. Espancou criança, derrotou prodígio e ganhou poder de dragão e no primeiro dia de aula já arrumou a briga com o professor. Um estudante exemplar, diga-se de passagem. Se quiserem continuação, deixem aí nos comentários que nós traz os próximos capítulos pra vocês. Deixa o like pra fortalecer, passa no Discord que tá aí embaixo. É nóis!